A sorrena na região da falha fica assim em vez de ficar assim. Se você tem dificuldade na hora de fazer a rena pigmentar na falha, essa aula é para você. É normal a rena tender a pigmentar mais rápido onde tem ali mais pelinhos. Por isso que às vezes, quando você aplica a rena, ela não pigmenta assim tão fixamente naquela região ali da falha. Então eu vou te explicar aqui melhor sobre a estratégia dos quadrantes para você entender o porquê isso acontece. Existem duas opções e eu vou estar te explicando aqui o que você pode fazer. A primeira opção é fazer a ideia dos quadrantes. Quando você segue a ideia dos quadrantes, quando você remover a rena, ela já vai estar pigmentada naquela região da falha, sem a necessidade de estar fazendo a segunda opção. Primeiramente, como que funciona essa ideia dos quadrantes? O quadrante correto é você fazer o alinhamento inferior, vir ali para a cauda, fazer a região do ponto alto, fazer o corpo da sobrancelha, ponto inferior inicial, depois ponto superior inicial. Essa é a ordem da aplicação, igual eu estou fazendo aí. Só que existe alguns casos de falhas em regiões específicas e você consegue fazer essa correção seguindo a ordem do quadrante alterada. Como que funciona essa ordem de quadrante alterada? Depende do tipo da falha, que é o que eu vou te explicar agora. Mas antes, não deixe de me seguir em todas as redes sociais, Bruni Sobrancelhas, porque assim me motiva de eu estar trazendo mais conteúdos assim como esses para você poder aprender ainda mais. Falhas como cauda, ali o ponto alto, a região inicial e inferior, você primeiro começa aplicando nessa região. Depois você segue a ordem normal dos quadrantes. A região superior inicial, mesmo que tenha falha, não precisa aplicar ali primeiro. Ela é a única que você pode desconsiderar e aplicar a ordem quadrante normal, porque o ideal é que essa região superior inicial seja mais clarinha, então não tem necessidade você estar ali aplicando no início do seu design. Agora, a falha mais temida de todas, que é essa falha que essa minha cliente tem, que é a região inferior da sobrancelha, que é a região do corpo, ali no ponto inferior, que é o nosso primeiro quadrante. Quando você pega casos assim, principalmente casos de sobrancelha de vírgula, pode acontecer de ter pouquinho pelinho nessa região inferior e ficar falhado. Então, como que você vai estar seguindo essa ordem do quadrante? Como que na ordem dos quadrantes essa é o primeiro quadrante, acontece se você aplicar corretamente, seguindo os quadrantes como se fosse a ideia das outras falhas, vai ficar ali mais clarinho, porque na própria ordem do quadrante a gente já aplica ele no início, não vai funcionar. Agora, nesse caso, o que você pode fazer? Você pode aplicar a região inferior, depois você vai para o outro lado e aplica essa região inferior. Depois você volta e segue os quadrantes normalmente. Então, aplica de novo na região inferior, vai para a cauda, vai para o ponto alto, vai para o corpo, faz o ponto inicial inferior e o ponto superior. Assim, vai ter tempo de pigmentar os dois lados. Se caso você não quiser fazer isso, na hora que você finalizar essa sobrancelha, o ideal é que você retorne ali com a rena naquela região que não pigmentou. Se a falha for muito grande, essa estratégia não vai funcionar. Então, por isso que essa estratégia dos quadrantes, ela vale super a pena para você ganhar tempo. Eu quis trazer essa técnica para te mostrar que também você pode estar corrigindo ali no final. Então, aplicou a rena, ficou ali faltando um pouquinho de pigmento, você vai colocar um pouquinho de fixador na sua rena, vai mexer e vai reaplicar apenas naquela região da falha. Mas essa segunda opção não é tão confiável assim, porque quando você aplica a rena ali de primeira, ela vai fixar melhor do que a segunda passada. Então, ela absorve mais facilmente na primeira passada. Então, corre sim um risco, dependendo da quantidade ali de falta daqueles pelinhos, do tamanho da falha, de não pigmentar na segunda passada. Então, acabo indicando mais aquela primeira opção, onde tem a falha, sendo ali na cauda, no ponto alto, no ponto inferior da sobrancelha inicial, ok. Aplica primeiro, depois segue a ordem dos quadrantes que foi falado, que é o ponto inferior,
cauda, ponto alto, ponto inicial inferior e ponto superior. E se a falha for no ponto inferior da sobrancelha, do corpo da sobrancelha, aplique em uma, aplique em outra, depois volta e segue os quadrantes normalmente. Se você quiser aprender tudo sobre rena e se tornar expert, clica no link da descrição e vem aprender no curso Design de Elite, que ali eu ensino tudo sobre rena. E para finalizar ali o preenchimento dessa falha, você pode pegar o lápis cinematográfico, apontar ele e vir fazendo pequenos fios. Assim vai preencher essa região. A técnica das minhas alunas, elas aprendem a estimular o crescimento. Então, na próxima vez que ela retornar para fazer a sobrancelha, vai estar mais preenchida onde tem essa falha. Então, isso acaba fidelizando mais a cliente a manter ali e reconstruir aquela região. E essa é a nossa aula. Comente aí qual tema você quer que eu traga para a próxima aula.